A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hebreus 12, de 1 a 3. Eu vou ler porque apenas 3 versículos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, de fato nós chegamos nesse capítulo tão maravilhoso, capítulo 12, onde começa falando sobre essa corrida do cristão e olhar para Cristo para sermos assim como Jesus também, mais do que vencedores. Pedimos que o Senhor possa operar livremente em nosso meio, aplicar a Tua palavra para os nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Correndo para vencer. Tem 2 programas que eu gosto de ouvir. Um é 12:30 hoje. Acontece que eu também gosto de assistir Globo Esporte, mas como mudou o horário, agora eu estou precisando de sacrificar, e meu time também não está fazendo bem, então eu estou desinteressado um pouquinho. Mas eu gosto muito de um pregador que é lá do Moody, da igreja do Moody, que tem um programa chamado exatamente isso, Correndo para Vencer, em inglês, Running to Win. E sempre é um desafio muito grande ouvir as suas mensagens. Também junto com ele tem outro que ouço uma hora depois, é Davi Jeremias, pastor Davi Jeremias. Outro que também tem me abençoado e muitas vezes cito em parte algumas das palavras que ele traz em seus sermões. Hoje nós vamos pensar sobre a corrida do cristão. Já tenho falado muito sobre esse assunto. A vida cristã tem sido comparado como uma maratona. E nós observamos que não é uma corrida de 100 metros. A corrida de 100 metros, você tem que dar tudo desde o início. É que nem nós cantamos olhando para Cristo hoje. Foi que nem 100 metros, né? Nós estamos cantando com tudo naquela sequência. Aí chega, para alguns, a respiração acaba e você não consegue chegar ao final dessa corrida. Trouxeram até 2 para mim, olha, para eu pregar longe. Eu pretendo pregar só uns 35 minutos hoje, irmão. Quer ver eu escutar amém dos irmãos agora? Amém. Mas trouxeram 2 copos aqui, pode ser. Então a corrida de 100 metros, ela depende daquele deslanchar no começo e tem que dar tudo, é uma explosão. Eu acho que todos nós ficamos animados de assistir esses grandes corredores, como o Bolt, né? Ele vai, corre, vence rapidamente. Mas a vida cristã não é assim, não. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, a qual você tem que dosar as suas energias. Você tem que correr com o objetivo de chegar lá inteiro, completar a sua corrida. E nós temos que correr para vencer. Agora nós observamos o capítulo 11, que capítulo maravilhoso, os heróis da fé.
É até mencionada a galeria dos heróis da fé. Esses dias eu estava assistindo aquele filme. Eu vou traduzir o nome em português, porque eu não sei como que é o nome em português. É Strong Will. Mas se eu contar um pouquinho, vocês vão saber. É uma corrida no inverno nos Estados Unidos. Snow Dogs também, que é chamado. Cachorros da neve. E tinha que correr de Winnipeg, no Canadá, até Minnesota, que é uma das regiões mais geladas, frias da face da Terra. Alasca é mais frio ainda, mas é como Alasca. E esse rapaz, ele estava se preparando para essa corrida. Quem já assistiu esse filme? Aqueles cachorros, muito bonito. Se você não assistiu, assista. Bem no tempo que está em treinamento, o pai sempre assobiava. Era uma coisa assim. No filme vocês vão ver. E aconteceu do pai, em treinamento, morrer afogado. Estão lembrados do filme? Alguns de vocês? Aí o filho que ia para a universidade, que estava dependendo do pai para ajudá-lo, e o pai ia participar dessa corrida, disse: eu vou correr, porque meu pai ia correr, eu vou correr no lugar. E aí tem todo o treinamento, toda aquela preparação para a corrida. Assisti semana passada de novo esse filme. Eu estava pensando em Hebreus 11. Falei, mas como pensando em Hebreus 11? É porque quando chega no final da corrida, algo dramático acontece. Há muitos problemas no caminho, mas no final ele cai. E quando ele cai e não aguenta mais levantar. O peso é tão grande, a dor é tão grande. Você vê o rosto dele todo sanguentado, todo queimado pelo frio tão grande. E você vê aquele esforço imenso agora eu vou usar o termo da turma, a galera toda ali torcendo. Aí um deles lembrou do assobio do pai. Eu não sei assobiar certinho, mas... E todos começaram a assobiar. E de repente, quando todos começam a assobiar, as últimas forças parecem que penetram naquele rapaz, ele vai, consegue correr e atravessa a linha da chegada, com toda aquela torcida do seu lado. Eu fiquei pensando, é mais ou menos isso. Aqueles que foram na frente estão lá torcendo para nós chegarmos com tudo nessa corrida. Nós temos todo esforço, toda dificuldade no caminho, mas nós temos que chegar lá. E nós precisamos um do outro para chegarmos lá. E assim, todos nós vamos poder ser vencedores nessa corrida. Amém? Mas vamos para o nosso texto. O evento da corrida. Nós temos alguns aspectos bem fáceis do evento, o encorajamento, os obstáculos. Se vocês seguirem no boletim, eu só deixei o lugarzinho para o ponto principal para você preencher. O exemplo, o objetivo e a exortação. Mas vamos começar então com o evento. Começa no versículo 12 e diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Lembra, essas testemunhas são todas as pessoas, os heróis da fé que fazem parte da galeria da fé. Juntamente com aqueles do Velho Testamento, podemos pensar todos, também hoje. Meu irmão faz parte já dessa galeria da fé. Ele está lá torcendo por nós também, que estamos ainda na corrida. Podemos imaginar isso, né? Todas essas testemunhas, nós somos rodeados por essas testemunhas. Então, dizendo aqui, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Numa corrida, você tem que correr leve.
Você não pode correr com vamos usar a expressão que usar, com um jeans molhado, né? Com a sua calça jeans molhada, pesada, com aquele roupão de trabalho do Reginaldo, pesado, especialmente depois de um dia de chuva. Você tem que correr leve, o shortzinho leve, aquela camisa regata leve. E diz aqui o texto, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Veja que nesse evento nós temos que tirar todo o peso e do pecado. Estamos numa corrida da qual nós temos que ter o objetivo de ganhar. Eu não sei de vocês, mas todo esporte que eu pratico, eu gosto de praticar para ganhar. Se for até bolinha de gude, alguma coisa, ping-pong, minha esposa que eu diga, né? Fala, vamos jogar tênis? Vamos, mas vou ganhar, jogar para ganhar. Essa história, o importante é competir, não faz muito meu feitio. Eu gosto de me divertir, mas ganhar. Gosto de jogar para ganhar. Então, numa corrida tem que ter esse objetivo, irmão. Se você corre só, não, eu estou correndo, tá bom, tá gostoso correr. Não, você tem que correr para vencer, para chegar na linha da chegada primeiro. Então nós temos esse evento que necessita de muita perseverança. Hoje em dia eu tenho que ter muita anotação e letra bem grande, porque minha vista não está boa. No passado não era assim não, era uma folha só e aí chegava tudo. Mas nós temos que correr com perseverança. E lembrando que nessa corrida com perseverança, nós temos que dar tudo de nós. Quando nós observamos lá em Filipenses, sobre a corrida do crente também, diz, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu tenho que correr esquecendo as coisas que estão para trás e avançar para as coisas que diante de mim estão. Então nós sabemos que muitos não estão correndo. Muitos estão parados. E aí seria aquelas palavras do Osmar Santos. Parou? Parou por quê? Quem vos impediu de continuar? Talvez você dá uma culpa em alguma pessoa, mas o mais culpado é você mesmo. Nós não podemos parar. Nós temos que continuar. Temos que correr para vencer, temos que correr perseverante. E nós temos que ter o encorajamento da corrida. O segundo aspecto dessa corrida é esse encorajamento da corrida. E o encorajamento vem através de recordarmos daquelas pessoas que já correram, que já passaram por estas situações. Como nós já falamos, os heróis da fé lá descritos em Hebreus 11, essa nuvem de testemunhas. Mas aí nós temos que correr. E quando você pensa da galera torcendo por você, é gostoso, né? Eu lembro dos jogos. Você tinha uma força tão grande quando a torcida está junto. Você também já experimentou isso, né, Gabi? Mas eu jogava vôlei, né? E quando a torcida estava junto, você pulava mais, você batia com mais força. Porque você tinha aquela torcida junto. E tem times que até falam o seu 12º jogador, né? Que é a torcida. A torcida faz diferença, sim. E nós temos uma torcida. Quem que é a torcida nossa? Os que vieram antes de nós. Aqueles que são essa nuvem de testemunhas. Eles estão torcendo por nós e nos dá força para vencer. São esses heróis da fé que nos ajudam a perseverar. Quando nós damos uma desanimada, nós damos uma olhada para aqueles heróis da fé que perseveraram e vamos continuar. Mas existe o maior encorajamento de todos. E acho que os irmãos já sabem qual que é.
Nós cantamos olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto o nosso galardão. Nós olhando para Cristo, nós não podemos ficar olhando de lado, nós não podemos perder o foco principal. Quando nós olhamos de lado e olhamos aquele corredor que está do nosso lado, nós vamos muitas vezes tropeçar, porque a gente olha do lado e perde a visão do principal. Por isso que diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus é o nosso maior encorajamento na corrida. Nós precisamos correr para vencer. Nós fazemos parte do time vencedor. Mas tem obstáculos nessa corrida. E o terceiro aspecto, e eu estou passando ligeiramente por esses aspectos, mas esses obstáculos vão vir na vida de cada um aqui. Por isso que diz o texto, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado. Tem duas coisas aqui que são obstáculos na nossa corrida. Desembaraçando-nos de todo peso e daí do pecado. Sabe, também voltando para o meu tempo de jogador de bola, quando eu treinava, a gente treinava com peso na cintura. E subia e descia, aquele ginásio de esporte, com aquele peso na cintura. Quando você tirava aquele peso, você ficava livre. Você já treinou assim, com peso? Quando você tira aquele peso, você sobe que até aquele jogador mais alto que você vai lá e bloqueia ele, né? Porque tirou o peso. Tantas vezes na nossa corrida, na vida cristã, nós temos pesos que vão nos atrapalhar. Alguns vão achar que é banha mesmo, né? Mas atrapalha também. Nós temos que desembaraçar de todo peso que nos atrapalha na corrida. Mas peso que nos atrapalha, que nos desembaraça, que nos embaraça, quer dizer, não é desembaraça, que nos embaraça, que nos atrapalha, que nos segura para trás, pode ser gordura, pode ser falta de treinamento, pode ser aplicando para as coisas aqui da terra, que estão nos segurando para trás. Eu tenho um dizer que eu tenho colocado na minha Bíblia, o que se requer dos atletas. Horácio disse o seguinte, e eu anotei aqui, está mais fácil de ler daqui. O atleta deve comer pouco. Já não gostei dessa, né? Quem gosta de churrasco aqui, né? O atleta deve comer pouco. Abster-se de doces. Quem gosta de doces aqui? Eu estou nessa também. Não deixar de fazer exercício físico nas horas estabelecidas, seja no frio ou no calor. Não pode beber vinho, mas pode beber outras coisas, né? Água, só água. Deve entregar-se ao treinador como quem se entrega ao médico e então competir para ganhar. Olha, isso aqui são verdades para um atleta no mundo, mas são verdades que aplicam para nós como atletas de Cristo. Nós temos que estar disciplinando. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Mas esse pouco proveitoso do exercício físico deve ser feito. O cristão deve fazer academia, sim. Aí eu fazer uma propaganda para academia. Não é só academia não, né? É academia comida. Deve andar, deve caminhar. Eu vi minha esposa falando com a irmã dela que está lá se atrofiando, só querendo ficar deitada. Caminha, minha irmã, vai só até ali fora e volta. Caminha, você não pode ficar desse jeito. Irmãos, nós precisamos da caminhada, nós precisamos do exercício físico, nós temos que cuidar do nosso corpo, nós somos atletas de Cristo. Como atletas de Cristo, nós temos que zelar por esse corpo.
Nós temos que fazer com que ele funcione por mais tempo possível. É esse o nosso dever como mordomos de Cristo. Nós não queremos, nesse sentido, idolatrar o corpo, não. Há extremos nessa parte, mas ainda temos que cuidar do nosso corpo. E na corrida, cuidar significa, às vezes, um regime, uma dieta, às vezes deixar de comer carne. Aí já doeu, né? Depois de terça, né? Quando começar esse período, que nós vamos ficar 40 dias, talvez a gente deixe ele comer um pouquinho. Mas nós temos uma dificuldade de deixar de fazer as coisas, não temos? Nós temos uma dificuldade em disciplinar. Nós somos tão indisciplinados por natureza. E corredor cristão não pode ser indisciplinado. Ele precisa de ter disciplina. Afinal, ele está numa corrida, numa maratona. Ele tem que correr para vencer. Ele não pode parar. Ele tem que zelar, cuidar do seu corpo, tem que fazer o melhor possível. Tudo para a glória do Senhor. Os obstáculos da corrida, desembaraçando de todo o peso. Mas aí também diz, e do pecado. O pecado mencionado aqui provavelmente é a incredulidade. João 16:9 diz, do pecado porque não crê em mim. O pecado maior é a incredulidade. E nós temos também esse pecado depois de aceitar a Cristo. Nós cremos em Cristo, mas muitas vezes somos incrédulos, sabia? Cremos, mas não confiamos no dia a dia. Nós precisamos confiar também no dia a dia. Não só naquele dia que aceitamos a Jesus. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, Senhor, assim andai nele, pela fé, cada dia andando em Jesus, confiando em Jesus, momento por momento, não tirando os olhos de Jesus, não olhando as circunstâncias, vivendo pela fé, para então recebermos, como Paulo, já agora a coroa da justiça me está guardada, na qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Eu já estou no quarto ali. Estão no quarto? Pode ir para o quarto. Não para o quarto para dormir, não. Eu já estava indo. O exemplo da corrida. Jesus é o nosso exemplo, né? Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão. Olhando para Cristo. Lembramos o que aconteceu com Pedro. Pedro estava indo tão bem enquanto ele estava fazendo o quê? Olhando para Cristo. No momento que ele olhou de lado, olhou a circunstância, afundou. Temos que olhar para Cristo. Nós não gostamos muito de beisebol, mas os americanos gostam muito de beisebol. O japonês também gosta. Jorge, você gosta de beisebol? Tem um dizer em beisebol, o americano usa sempre: não tire os olhos da bola. Não sei se japonês usa também. Não tire os olhos da bola. Sabe por que eles usam esse dizer? Que no beisebol, o arremessador, ele arremessa e a bola vai bem ligeira. E o rebatedor está ali. Ele não pode tirar os olhos da bola. Porque se ele tirar os olhos da bola, ele não vai acertar com o seu taco de beisebol na bola. Muitas vezes, aquele que está batendo, tira os olhos e a bola vem direto nele. Acerta nele. Vocês já viram isso acontecer no beisebol? Ele está, pá! Quando acontece, ele até ganha um base. Mas não é bom, não. Porque é muito doído quando você tira os olhos da bola. Irmãos, é muito doído também quando nós tiramos os olhos de Jesus. Nós vamos estar vendo na sequência do nosso estudo a disciplina. É doído. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, tem que vir disciplina sobre nós. E Deus ama o Filho, e o Filho verdadeiro vai ser disciplinado. Mas veja que, olhando para Cristo, grande autor da salvação, autor e consumador. Eu lembro sempre do meu pai aqui, porque uma vez ele orou para o autor e consumidor da fé, né?
Tem dois que meu pai sempre dizia, né? Tinha outra, quando ele chegava na parábola, ele falava assim: ô velha perdida. Mas, olhando para o autor e consumador da fé, ele é o autor, ele é o precursor, é o que vai na frente. Ele é autor e consumador da nossa fé. E é interessante que mesmo a nossa fé não vem de nós, vem de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A nossa fé também vem do Senhor. Por isso que nós temos que sempre continuar olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Quem olha para Jesus a fim de receber a ajuda dele, deve também desviar os olhos das preocupações desse mundo. Se nosso foco é Cristo, nós vamos parar de ficar olhando em volta. Nós temos que ficar com o foco certo em Jesus. Mas deixa eu finalizar com o objetivo da corrida. Não, tem mais uma página. Objetivo e exortação. Objetivo da corrida. Verso 2 ainda fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Em troca da alegria que lhe estava proposta. O objetivo da corrida é ganhar. Nós corremos com esse objetivo. Mas o objetivo da corrida também é a alegria da vitória. Aquele corredor, quando chega no fim, se você assistiu o filme Snow Dogs, quando ele chega no fim, nossa, que alegria, que vibração. Daí vem todo o povo, toda aquela galera, agora é a galera, né? Todo vem, abraça aí, que vibração. Em troca da alegria que lhe estava proposta, todos nós temos uma alegria proposta para nós. Todos nós temos um fim da corrida feliz. Em troca da alegria que lhe estava proposta, Cristo teve que passar primeiro pelo Getsemane e pela cruz. Teve que passar primeiro por todo o sofrimento. O objetivo era a alegria final, mas ele trocou esse objetivo da alegria final pelo sofrimento que ele ia passar até chegar ali na cruz. Eu vou fazer uma citação de Lamba, que disse: Jesus seguiu o caminho mais difícil para nós, e nós não podemos escolher o mais fácil. Jesus escolheu o caminho da cruz, nós também temos que escolher o caminho da renúncia. Se nós dizemos que somos seguidores de Jesus, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a cruz e siga-me. Ele continua dizendo: contudo, assim como seguimos na terra o caminho do seu discipulado, e assim haveremos de alcançar o alvo da luta que Deus colocou para a igreja de Jesus. Nós temos uma alegria proposta no final, mas até chegar lá, tem sofrimento no caminho, tem espinhos no caminho. Por isso que diz Filipenses capítulo 1, verso 29, pois nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, e não somente de crermos nele. Temos o privilégio de crer em Cristo, mas também temos o privilégio de padecer por Cristo, sofrer por Jesus. Agora sim, finalizando, o último aspecto, a exortação da corrida, verso 3. No verso 3, ele faz um resumo para nós, o que nós devemos fazer então. Nós devemos desembaraçar, já vimos, de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas aí ele diz: considerai. Irmão, nós temos que considerar Jesus. Considerai. Não é de qualquer forma. Como que diz para considerar? Considerar, pois, atentamente. O que você entende por considerar atentamente? Com muito cuidado.
Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desmaiando em vossas almas. Por isso que nós celebramos a ceia. Hoje nós não celebramos, mas domingo que vem nós vamos celebrar. Por que nós celebramos a ceia? Para considerar atentamente aquilo que Cristo sofreu por nós. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis. Você sabe o que é fatigar? Ficar desanimado. Está cansado. Vocês gostam de usar essa expressão? Aí, não estou aguentando, estou cansado, estou desanimado. Considere Cristo, irmãos. Quando nós ficamos fatigados, cansados, nós temos que considerar Jesus, não desanimar. Eu mencionei esse pregador Davi Jeremias, ele fez uma explicação essa semana que eu gostei demais, de Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele disse que esse versículo exemplifica as 3 fases da vida do homem. Eu nunca pensei dessa forma. Ele explicou que em cada fase não pode desanimar, não pode parar. Mas na primeira fase você sobe como asas como águias. Você é jovem, você sobe como asas como águia. Quantos aqui são jovens aqui, estão subindo? É para subir, viu? Quem tem menos de 20 anos estão subindo ainda. Depois dos 20 já começa a descer. É que tinha alguns aí com 40 ou mais que estão achando que são jovens. Não são não. Já não tem mesma força. Eu escrevo jovens porque sois fortes. Jovem ainda é forte. Sobem com asas como águias. Mas daí tem os da idade, meia idade. Você vai falar, que idade é essa? Dos 30 em diante já, não é dos 40 não, dos 30 em diante. Já começa a perder a força, já não sobe, não voa, mas ele corre, ele está correndo, diz, ele corre e não se cansa. Vocês na Idade Média, quantos aqui estão na Idade Média? Aproveitar para tomar água. Quantos aqui são da idade entre 30 e 50? Olha, a maioria da igreja, hein? Parabéns, vocês podem correr. Corram então, e não cansem. Quem tem mais de 50 anos aqui? Levanta a mão. Andem. O terceiro sentido aqui é eles andam, caminham e não se fatigam. Tem gente aí que está na terceira idade e não consegue mais andar. Graças a Deus meu joelho melhorou, porque dá para andar de novo. Amém. Caminha. Eu queria correr, gente. Já foi meu tempo de correr. Eu já corri bastante. Mas agora eu tenho que poder caminhar bem. E caminhar sem me fatigar. Mas para tanto eu tenho que esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Deixa eu finalizar. Eu sempre gosto, quando eu falo nesse assunto, das 3 etapas da corrida: o começo, o curso e o fim. Geralmente eu explico isso baseado no texto de Filipenses. Mas aqui também nós podemos lembrar da mesma forma. O começo da corrida. Quando é o começo da corrida? Todos nós começamos no momento que aceitamos a Cristo como Salvador. Todos nós começamos naquele dia. Se você ainda não aceitou a Jesus como Salvador, você ainda não está nessa corrida. Você precisa ingressar pela fé nessa corrida. No momento que você aceita a Cristo como Salvador, você está nessa corrida.
Agora, nessa corrida do cristão, não pode pensar só no começo, porque o período maior é o percurso. O começo é só o começo. O percurso é uma maratona. E nós temos que continuar nessa maratona, persistir nessa maratona, continuar até o dia da chegada. Quando chegarmos ali, receberemos do Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. Onde você está nessa corrida? Você já começou? Se você já começou, como que está seu percurso? Você está indo como águia? Está voando? Não adianta voar e cair. Você está correndo? Mesmo se você estiver andando, ande até o fim, mas chegue ali, na chegada, e receba do Senhor o muito bom, servo bom e fiel. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado que o Senhor nos dá esse privilégio de estudarmos mais uma vez essa carta tão preciosa de Hebreus. Hebreus foi escrito para os hebreus, mas foi escrito também para nós. Temos muito para aprender aqui. Pai, ajuda nós a não tirarmos os olhos do Senhor. Eu sei que nessa corrida, muitas vezes as coisas do mundo, essas atrações desse mundo, fazem nos desviar os nossos olhos do Senhor. E nós queremos ter os nossos olhos postos em Ti. Correr com perseverança, com incentivo da galera que já correu, mas sabendo que nós vamos chegar lá para a glória do Senhor, não para a glória própria, porque no fim, mesmo as coroas que nós recebermos, nós vamos depositar aos Teus pés, Senhor, agradecido por tudo que o Senhor fez por nós. E agora, o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Teu Santo Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o Seu povo, agora e para todo sempre. Amém.